Meus amigos e minhas amigas, eu sou Ronaldo Bicalho, bem-vindo ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Hoje nós estamos aqui com o professor Luiz Carlos Prado para conversar conosco justamente sobre a carta aberta dos professores do Instituto de Economia sobre a crise do coronavírus e medidas econômicas justamente para enfrentar essa crise. Então, bem, em primeiro lugar, muito obrigado ao professor Luiz Carlos Prado por estar aqui conversando conosco. E gostaria de começar, Prado, em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse sobre o contexto dessa carta e depois sobre as medidas que vocês estão propondo. Claro, o ponto de partida dessa carta foi a percepção de que, se por um lado o tema do impacto sobre a saúde da Covid-19 estava sendo adequadamente discutido, não ficava claro para a sociedade as consequências econômicas dessa pandemia. Ou seja, uma das características dessa pandemia não é apenas que ela tem consequências muito graves para a saúde das pessoas e o impacto sobre o setor de saúde, que ela tem algumas peculiaridades que fazem com que ela afete de forma muito dura tanto a produção quanto a demanda nas sociedades contemporâneas. Então, vamos, de alguma maneira, colocar isso em perspectiva. Por que isso afeta a produção? Isso ocorre porque várias das atividades econômicas, principalmente das chamadas cadeias produtivas globais, que dependem de insumos de outras regiões, basta um pequeno número desses centros produtores ter a redução da sua capacidade de fornecimento desses insumos para atrapalhar ou para afetar a cadeia produtiva de várias dessas mercadorias. Isso começou a ocorrer com os efeitos com a China, que é um importante fornecedor de matérias-primas, de componentes de várias indústrias do mundo, inclusive de produtos acabados também, de manufaturas, mas na medida que ela pegou também a Europa Ocidental, os Estados Unidos agora, afeta a capacidade de circulação das pessoas, afeta a indústria de transportes. Tudo isso tem efeitos muito grandes pelo lado da oferta de mercadorias. Por outro lado, o efeito sobre a demanda, ou seja, das compras, é muito grande. Por um lado, tem sido muito divulgado aí a corrida aos supermercados, mas tem sido pouco divulgado o fato de que várias das atividades que, principalmente no setor de serviços informal, praticamente desaparece. Trabalho de vários tipos de autônomos, do motorista de Uber, do vendedor de mate na praia, e todas essas atividades vão ser afetadas. Então, nessa circunstância, a primeira preocupação é o que fazer perante isso e como é que isso impacta uma economia como a nossa, que tem um número muito importante da população economicamente ativa em atividades informais. Prado, na carta vocês apresentam 8 medidas justamente para enfrentar essa crise. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas 8 medidas que vocês apresentam. Primeiro, chamando a atenção que essas medidas não são todas possíveis. Nós fizemos uma lista de algumas medidas que consideramos importantes, mas ela está longe de ser exaustiva. A primeira das medidas seria a preocupação justamente aumentar e ampliar os benefícios e programas de transferência de renda. O que são programas de transferência de renda? Bolsa Família é um tipo de programa de transferência de renda, mas nós precisamos de outros programas de transferência de renda para segmentos da sociedade afetados pela crise.
né, dessas propostas nós não detalhamos. Chamamos a atenção da necessidade de se atuar com programas de transferência de rendas. E também, principalmente, as famílias afetadas que têm filhos em idade escolar que agora estão em casa. Então, o primeiro ponto é que será necessário desenvolver políticas desse tipo com essa linha. O segundo ponto, que é muito urgente, é eliminar a fila da Bolsa Família imediatamente. Quem se candidata à Bolsa Família são segmentos da população carentes. Nessa conjuntura, não pode se dar o luxo de ficar esperando. E reajustar o benefício. Principalmente essas famílias de baixa renda são muito dependentes dos seus poucos membros que têm alguma fonte de rendimento. Então, nesta hora, é importante ampliar para que quem já tem acesso possa, de alguma maneira, ajudar seus outros membros da família, parentes, etc., nessa hora difícil. O terceiro ponto é a recomposição da verba da saúde em relação aos mínimos constitucionais definido antes da EC 95 de 2016 e garantia de recursos extra para ampliação de testes, leitos, aquisição de equipamentos para emergência. Ou seja, a saúde no Brasil já vinha sofrendo com subinvestimento. Então, embora seja pouco tarde para fazer, mas antes tarde do que nunca, é necessário imediatamente se ampliar a verba disponível para a saúde para atender essas necessidades que não serão apenas episódicas. O efeito da crise mais grave é agora, no curto prazo, mas durante um período razoável de tempo nós teremos pressão sobre o setor de saúde. Então, é importante aumentar verbas dentro disso. Prado, me parece que um dos pontos importantes na proposta de vocês é a mudança das regras fiscais. Também, mas eu estou pegando em cada uma delas. O terceiro ponto o quarto é a composição de verbas de ciência e tecnologia. O Brasil tem um potencial para desenvolver vacinas, tem um potencial para desenvolver uma série para avançar mais rapidamente com pesquisas dentro dessa área, e para isso precisa de recursos. Então, isso é muito importante para a reação da comunidade científica dentro disso. O quinto ponto é a alteração de regras fiscais. Esta não é a hora de discutir sobre superávit primário, esta não é a hora de se firmar argumentos sobre regras do ouro, é necessário se suspender teto de gastos. Eu não sei se a recente declaração do governo, que vai declarar calamidade nacional, se dá bases jurídicas para suspender o teto de gastos. Obviamente, seria um começo, mas mais do que isso, nós vamos precisar suspender isso por um tempo maior para lidar com os efeitos imediatos e mais a médio e longo prazo da presente crise. Além disso, a suspensão de multas, juros, penalização sobre pagamentos atrasados de conta dos serviços de utilidade pública, para reduzir as pressões sobre as famílias dessas contas que vão atrasar, em muitos casos, por falta de renda. O sétimo ponto é ajuda fiscal aos estados e municípios, porque eles estão com problemas financeiros graves e, nesta hora, é necessário dar margem para que eles possam fazer a sua parte na luta contra os efeitos da crise, da doença. E, finalmente, uma política de expansão de crédito e alongamento de dívida. Nós temos que usar os bancos públicos para isso. Os bancos privados, muitas vezes, nessas horas de maior risco, tendem a restringir crédito, ter políticas de maior cautela, empossar liquidez. Então, a nossa experiência de 2008 foi que o papel dos bancos públicos
foi fundamental para minimizar os efeitos da crise internacional. Então, o governo tem uma política de reduzir o papel dos bancos, mas esta não é hora de discutir se isso é bom ou ruim, é hora de agir. Então, os bancos terão um papel, ou têm um papel fundamental nessa crise. Foi outro ponto da nossa carta. Bom, Prado, quais são as expectativas de vocês em relação ao impacto dessa carta? O que nós fizemos foi cumprir a nossa parte, que, da mesma maneira que os médicos estão se reunindo para avisar para a população sobre a gravidade dos efeitos sobre a saúde da crise, cumpre a nós, que somos professores de uma instituição de economia, também comunicar, avisar a sociedade sobre a gravidade das implicações econômicas da pandemia. Esse é o nosso papel, isso que nós estamos fazendo, e estamos nos colocando à disposição da sociedade para participar dos debates, contribuir com ideias e, de alguma maneira, não ter uma postura omissa, dado uma crise que nenhum de nós viu ao longo da nossa geração. Nenhum dos professores do Instituto de Economia, entre os mais velhos e os mais novos, jamais experimentou algo parecido com isso. Essa pandemia talvez possa ser comparada com a gripe espanhola, mas a gripe espanhola, há mais de um século, se deu num mundo muito diferente, muito menos globalizado, uma população muito menor. Então, mesmo assim, é difícil fazer a comparação. Então, é uma situação inédita e cumpre uma instituição pública que é financiada pelos impostos da sociedade brasileira fazer a sua contribuição para reduzir os impactos do momento dos efeitos da crise que nós estamos enfrentando. Bom, queria agradecer a presença do professor Luiz Carlos Prado conosco aqui no canal do IE. E voltaremos a nos encontrar provavelmente em outros programas do canal discutindo exatamente essa crise. Muito obrigado. Obrigados a todos. Nos vemos num próximo programa do seu canal IE.